Quanto tempo de atraso no pagamento das parcelas do financiamento imobiliário é suficiente para colocar em risco o seu imóvel? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SP Imóvel e este vídeo é mais um daquela série, daqueles temas que são um pouco mais delicados para a gente conversar, mas que são muito importantes também estarem bem claros e virem à tona, pois infelizmente existem pessoas, existem famílias que passam por situações como essa. Então, quanto mais informação, melhor, tá? E aí isso também engloba naquilo que a gente sempre fala por aqui, que é com relação à necessidade de um planejamento, né? Quando a gente se propõe a fazer uma dívida tão grande quanto um financiamento imobiliário. Pois bem, e a dúvida da vez, a questão da vez, é com relação ao período que é necessário, que os bancos têm o direito de tirar um imóvel de você caso você atrase o pagamento de uma ou mais parcelas do financiamento imobiliário. Então, o assunto abordado aqui neste vídeo é com relação a isso. Mas nós não falaremos só sobre esse prazo, por exemplo. Afinal de contas, as instituições financeiras, os bancos, cada um tem uma prática diferente. Obviamente que existe uma lei onde eles também se resguardam, mas cada um tem uma prática diferente para flexibilizar um pouquinho mais essa dívida, caso você fique em atraso em alguma parcela, tá? Então nós também traremos aqui para vocês uma lista falando sobre a prática comum, as possibilidades de algumas instituições financeiras dentro dessa situação. Então a nossa proposta é trazer a informação e também poder te ajudar a resolver essa situação complicada quanto antes, para que você não coloque em risco o seu imóvel, que eu imagino que esteja sendo bem suado aí para você pagar, deixar tudo em dia, certo? Ainda mais em um período de tantas incertezas como esse que nós estamos passando ultimamente. Então, para começar, eu já vou responder a pergunta, a pergunta-chave aqui desse vídeo, que é com relação ao tempo mínimo, o tempo mínimo não, o tempo máximo, limite, onde os bancos, segundo a lei, eles já têm o direito de tomar, de se apossar do seu imóvel, fazendo com que ele seja leiloado, por exemplo, tá? E o tempo de atraso limite para essa situação são 3 meses, ou seja, 3 parcelas em atraso já é o suficiente para que os bancos entrem com uma ação de posse desse imóvel para que ele seja leiloado e a partir daí seja quitada essa dívida do financiamento, certo? Mas olha, caso você esteja nessa situação, fique tranquilo, dentro da medida do possível, obviamente, pois não é que você atrasou a 3ª parcela e o banco já vai tomar de você, não, tá? Antes disso, já chegará uma notificação extrajudicial na sua residência em até 15 dias após, essa 3ª parcela em atraso, onde tem uma margem de negociação para você entrar em contato com esse banco que você fez o financiamento imobiliário que você está devendo. Você pode fazer uma nova negociação ou então quitar essas parcelas em atraso. Caso isso não aconteça em até 15 dias após a chegada dessa notificação extrajudicial, aí sim os bancos eles ficarão como proprietários desse imóvel e eles o levarão para leilão para que a dívida seja quitada. Falando sobre essas questões que os bancos eles podem estar resguardados pela lei com relação ao atraso do pagamento de algumas parcelas, isso fica claro que numa possibilidade de atraso, antes de que esse atraso aconteça de fato, você já pode ir negociar com a instituição
financeira, tá? Então agora eu vou falar aqui para vocês algumas das práticas comuns, algumas dos meios de negociações mais comuns em algumas das principais instituições, né? Alguns dos principais bancos que financiam imóveis aqui no Brasil, certo? E para começar, eu não poderia deixar de falar de quem? Da Caixa Econômica Federal, né? Que é o banco que detém a maior parte dos financiamentos imobiliários que são negociados aqui no Brasil, tá? Negociados de modo geral, tá? A maior parte dos financiamentos ocorrem através da Caixa Econômica Federal. E o que o banco, através até mesmo do seu próprio site, deixa muito bem claro é que, independentemente de você atrasar até 3 parcelas do seu financiamento imobiliário, qualquer atraso que seja de 1, 2, 3 dias ou um pouco mais, você vai pagar alguns juros em cima desse atraso, certo? Então, dependendo também do tempo que você acaba atrasando, você corre o risco de ter o seu nome negativado no Serasa, o que pode vir a te prejudicar em uma compra futura, seja de um novo imóvel através de um financiamento. Então, outras instituições bancárias também vão ficar de olho nesse comportamento. Caso você queira financiar um carro ou então realizar uma compra de um produto um pouco mais acessível, dependendo da conduta da empresa, ela também pode não acreditar para você, porque você tem o seu nome negativado, enfim. Então, é muito importante que você fique atento a essas questõezinhas, inclusive de atrasos no dia, né? Por dias aí. Não chegando ao atraso mensal de uma parcela, por exemplo. Então, fique de olho nisso. Mas se a gente falar de atrasos ou até margens para negociações, a Caixa Econômica Federal também oferece, ela é flexível, tá? E eu vou falar agora aqui para vocês alguns desses meios. Então, a primeira possibilidade de negociação é com relação à redução do valor da parcela do financiamento, tá? Então, se você conseguir comprovar para a Caixa Econômica Federal que a sua renda familiar, né, a sua renda mensal, ela de fato reduziu, e atendendo a alguns outros critérios também, a Caixa Econômica Federal ela pode te abrir margem para que você reduza em até 50% o valor da sua parcela durante 3 meses, tá? Ou seja, uma parcela que normalmente você paga em torno de R$1.000, você vai poder pagar durante 3 meses R$500. Também tem como você reduzir o valor da sua parcela do financiamento em até 75%. Ou seja, uma parcela de R$1.000 você vai pagar durante 6 meses R$250. Nossa, Tainara, mas a Caixa Econômica Federal é boazinha, né? Eles estão me dando esse desconto aí? Não, esse desconto, na verdade, é a curto prazo, tá? Para você ter uma flexibilidade maior para você conseguir pagar, deixar em dia as suas parcelas do financiamento. Mas toda a diferença que você não tá pagando, você vai pagar ao longo do financiamento. Ou seja, você vai pagar juros. Ou seja, ali no final da sua dívida, você vai estar pagando um valor maior do que o previsto ali no início do seu contrato do financiamento imobiliário. Mas, pensando a curto prazo, é uma excelente opção, certo? Mas olha, também tem uma outra possibilidade. Tainara, eu não tenho como pagar nada. Fiquei desempregado, minha esposa também, enfim, a gente aqui tá sem dinheiro, não tem como pagar. A Caixa Econômica Federal também tem um outro meio de flexibilização para essas negociações. Seria o quê? A pausar o pagamento de até 6 meses de parcela do seu financiamento imobiliário. Para isso, tem alguns critérios também. O banco ele utiliza na hora de aprovar ou não essa flexibilização contigo, certo? E alguns desses critérios são os seguintes: você tem que ter pagado pelo menos 24 parcelas desse financiamento imobiliário, você não pode ter nenhuma parcela atrasada e a sua dívida total do financiamento não pode ultrapassar
80% do valor do imóvel. Ou seja, isso acaba comprovando aquilo que eu falei aqui no começo do vídeo e aqui agora quando eu comecei a falar da Caixa Econômica Federal, da importância de você já jogar limpo com a instituição bancária, tá? Então assim, ó, não atrasei, mas sinto que eu vou atrasar. Aqui o negócio tá ficando pesado, tá ficando puxado, então em qualquer possibilidade de atraso, você já aciona a instituição, já vai negociar, porque aí você consegue ter meios mais flexíveis para conseguir quitar a sua dívida e não colocar em risco o seu imóvel, certo? E olha, uma dica, vou te dar uma dica bônus aqui, certo? Caso você vá lá, negocie, porque eu acho que eu não vou conseguir pagar, e você consegue pagar, não mexeu no seu orçamento nem nada, o que você estava temendo ser o pior não aconteceu e tá tudo dentro da sua normalidade e você já fez essa negociação de pausar as parcelas do financiamento ou reduzir seus respectivos valores, o que você pode fazer? Vai guardando aquele dinheiro, vai guardando aquele dinheiro e aí no final do ano você amortiza. A gente já falou sobre amortizar aqui parcelas do financiamento imobiliário, então aparecendo uma sugestão aqui agora para você. Então vale a pena, tá? Então isso comprova aquilo que a gente sempre fala em todos os vídeos, da importância do planejamento. Então sempre organize aí o seu orçamento para você ter uma noção e você poder prever uma possibilidade de atraso. E aí antes de que esse atraso ocorra, você já vai lá e negocia. Outra instituição financeira que também tem um meio de flexibilizar a sua dívida ou a sua provável dívida é o financiamento imobiliário do Bradesco, tá? O Bradesco, ele tem um meio de prorrogação das suas parcelas do financiamento em até 120 dias, ou seja, 4 meses. E para você conseguir para você tentar ter a aprovação dessa negociação, né, dessa flexibilização, é necessário que você não tenha atrasado nenhuma parcela em até 59 dias, ou seja, quase você não complete 2 parcelas em atraso, certo? E olha, também é importante enfatizar que a partir do momento que você prorroga essas suas parcelas em até 4 meses, também será adicionado e recalculado o valor dessas parcelas ali no montante da sua dívida do financiamento imobiliário. Mas antes, mas você vai ter ciência desses valores, dessas parcelas, ali antes de você assinar essa renegociação. Bom, uma outra instituição financeira que também tem uma prática aí para te trazer um respiro ao longo dessa dívida de 30 a 35 anos, que é do pagamento de um financiamento imobiliário, é o Banco Itaú, tá? Então ele tem uma prática que é nova, que é chamada de pula parcela, onde você pode escolher um mês a cada 12 meses para os financiamentos imobiliários que já estão ativos aí e que não possuem nenhuma parcela em atraso, certo? Onde você pode escolher um mês ali nesse período de 12 meses para você prorrogar a sua parcela. Ou seja, você escolhe um mês que você não precisa pagar e aí esse mês que fica em aberto, ele é recalculado ali no montante da sua dívida do financiamento, certo? Um outro banco que também tem uma prática parecida é o Banco do Brasil, onde você pode escolher um mês no ano, também caso não tenha nenhuma parcela em atraso, para optar por não pagar. E também é óbvio, essa parcela que fica em aberto, ela é recalculada ali no montante da sua dívida. Aqui neste vídeo a gente falou apenas de 4 instituições financeiras, tá? Mas nada impede de você consultar as demais para você também ver não apenas quais são as condições de crédito, as taxas de juros, as simulações do financiamento imobiliário, mas também quais são as práticas realizadas por elas no caso de um atraso de alguma parcela, né? Então tudo isso faz parte daquilo que sempre falamos, da importância do planejamento. E quando a gente se planeja, a gente tem que se planejar pensando nas coisas boas e também nos imprevistos que podem vir a acontecer. Então, na hora de você decidir qual banco que você
vai fechar o contrato do financiamento imobiliário, né, do imóvel que você está aí negociando, também veja essas condições, tá? Afinal de contas, a gente também está vivenciando um momento de incertezas, onde tudo tem que ser levado em consideração na hora de se decidir dar um passo tão importante como esse, que é a aquisição da casa própria, certo? De qualquer maneira, a gente aqui do Grupo SP Imóvel coloca-se à disposição de você, caso tenha ficado alguma dúvida com relação a alguma informação sobre o atraso do financiamento, alguma questão de legislação, enfim, sinta-se à vontade para colocar aqui nos comentários pra gente. Caso você tenha alguma sugestão, ou então você tem algum contrato com alguma outra instituição bancária que não citamos aqui no vídeo, coloque aqui pra gente, caso tenha recorrido a um meio de flexibilização, enfim, coloque aqui, porque é muito importante não só pra gente, mas para quem está aqui assistindo este vídeo, ter essa interação com todos vocês. Às vezes vocês colocam uma situação que acaba ajudando muito uma outra pessoa que está passando por um momento difícil como esse, certo? Então a nossa ideia aqui é te ajudar a resolver isso o quanto antes e te ensinar ao bendito do planejamento que a gente sempre fala por aqui, a importância de você sentar, você escrever, anotar, calcular. Então a gente quer que você tenha muita informação para que você não meta os pés pelas mãos aí em um momento tão importante quanto é a compra da casa própria, certo? Então coloque aqui nos comentários a sua opinião, coloque suas dúvidas, que a gente está sempre de olho, certo? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada aí pela sua atenção, pela sua companhia mais uma vez e até mais. Um beijo!